Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Prepare o coração, porque vamos mergulhar em um tema poderoso, o dom de operação de milagres. Sim, estamos falando daqueles momentos incríveis em que Deus intervém diretamente na história, transformando situações impossíveis em testemunhos de vitória. Você acredita que milagres ainda acontecem nos dias de hoje? Se está em dúvida, ou até mesmo enfrentando uma situação que parece sem saída, quero te convidar a ficar comigo até o final, porque Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Antes de mais nada, vamos entender o que são os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos revela que o Espírito Santo concede diferentes dons aos cristãos para a edificação do corpo de Cristo. Entre esses dons, está o poderoso dom de operação de milagres, que se manifesta através de eventos sobrenaturais, inexplicáveis pela razão humana, mas que revelam a glória e o poder de Deus. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem não ter solução? Aquelas circunstâncias em que tudo parece perdido e não há mais o que fazer? Pois bem, é justamente nesses momentos que o dom de operação de milagres se torna evidente. Deus age de maneira sobrenatural, desafiando as leis naturais e trazendo esperança onde só havia desespero. Ao longo deste devocional, você vai descobrir como esse dom se manifestou nos tempos bíblicos e como ainda pode se manifestar hoje na sua vida. Vamos juntos explorar testemunhos poderosos e refletir sobre como Deus quer usar pessoas comuns, como eu e você, para operar o impossível. Por isso, não saia daqui antes de acompanhar a oração especial que faremos no final do vídeo. Vamos clamar juntos pelo agir sobrenatural de Deus, crendo que Ele pode trazer transformação na sua vida hoje. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade de fé. Agora que já introduzimos o tema, vamos abrir a Bíblia e mergulhar um pouco mais fundo para entender o que a palavra nos ensina sobre o dom de operação de milagres. Agora que já falamos sobre o dom de operação de milagres, vamos mergulhar na palavra para entender mais a fundo como esse dom se manifestou na Bíblia. Nosso ponto de partida será o texto de 1 Coríntios 12, versículo 10, onde o apóstolo Paulo fala sobre os diversos dons espirituais. Entre eles, está o dom de realizar milagres. Mas o que exatamente é um milagre? Na essência, um milagre é um evento sobrenatural, algo que não pode ser explicado pelas leis naturais. É quando Deus interfere diretamente na história, mudando o curso das coisas de uma forma que só Ele pode fazer. Esses milagres não são apenas sinais da soberania divina, mas também expressões do amor e do cuidado de Deus para com seu povo. Um exemplo clássico de operação de milagres na Bíblia é o episódio da multiplicação dos pães e peixes, registrado nos Evangelhos. Imagine a cena: uma multidão faminta, sem recursos, e apenas 5 pães e 2 peixinhos. Humanamente falando, seria impossível alimentar tantas pessoas com tão pouco. Mas Jesus tomou aqueles alimentos, deu graças e os distribuiu. Resultado? Cerca de 5.000 homens foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. Isso é o dom de operação de milagres em ação, a provisão sobrenatural de Deus, suprindo uma necessidade impossível de ser resolvida pelos meios naturais. Outro exemplo marcante é o da ressurreição de Lázaro, descrita no Evangelho de João. Lázaro estava morto há 4 dias quando Jesus chegou ao sepulcro. Apesar da incredulidade de muitos, Jesus ordenou: Lázaro, sai para fora, e o milagre aconteceu. Lázaro voltou à vida diante dos olhos de todos, provando que para Deus não há limites, nem mesmo a morte pode resistir ao seu poder. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o dom de operação de milagres não está limitado ao passado. Deus continua agindo hoje. Talvez você esteja passando por uma situação que parece impossível, uma enfermidade incurável, uma crise financeira sem solução ou um relacionamento destruído. Mas quero te lembrar que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o mesmo poder que operou milagres no passado está disponível para nós hoje. Nesse momento, quero te fazer um convite especial. Se você deseja conhecer mais sobre os dons espirituais e crescer ainda mais na sua jornada de fé, dê uma olhada nos materiais de estudo que oferecemos aqui na descrição do vídeo.
Esses estudos foram cuidadosamente preparados para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus e aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. E ao adquirir esses materiais, você também estará ajudando nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este, alcançando ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. E agora, seguimos para o próximo ponto do nosso devocional. Vamos falar sobre como podemos identificar a manifestação do dom de operação de milagres na nossa vida e no mundo ao nosso redor. Agora que entendemos o que é o dom de operação de milagres e como ele se manifestou na Bíblia, chegou a hora de trazermos esse tema para a nossa vida prática. Como podemos reconhecer esse dom em ação hoje? Como saber se Deus deseja operar milagres na nossa vida ou até mesmo nos usar como instrumentos para que milagres aconteçam? Vamos conversar sobre isso de maneira bem prática e objetiva. Antes de tudo, precisamos compreender que o dom de operação de milagres não se manifesta aleatoriamente. Ele acontece quando há um propósito divino, e muitas vezes, esse propósito está relacionado à edificação da nossa fé ou à demonstração do poder de Deus para alcançar outras pessoas. O milagre sempre aponta para a glória de Deus e nunca deve ser visto como algo para exaltar uma pessoa ou um ministério. Reconhecendo o dom em situações cotidianas. O dom de operação de milagres pode se manifestar de várias formas. Às vezes, é em uma situação extrema de perigo, quando somos salvos de maneira inexplicável. Outras vezes, pode ser uma provisão sobrenatural que chega no momento exato em que precisamos. Vou compartilhar um testemunho breve que ilustra bem isso. Certa vez, uma família estava passando por uma grande necessidade financeira. Eles não tinham mais o que comer em casa. Então, em oração, entregaram a situação nas mãos de Deus. No dia seguinte, um vizinho bateu à porta com uma cesta de alimentos, dizendo que havia sentido em seu coração o desejo de ajudá-los. Isso pode parecer uma simples coincidência para alguns, mas, para aqueles que vivem pela fé, isso é um milagre, a provisão divina em resposta à oração. Outro exemplo de aplicação prática do dom de operação de milagres está relacionado à saúde. Muitos já testemunharam curas sobrenaturais, que os médicos não conseguem explicar. Isso não significa que devemos ignorar os recursos médicos que Deus nos dá, mas sim que, em algumas situações, Ele pode agir de forma direta e sobrenatural para trazer cura e restauração. Como desenvolver sensibilidade espiritual para perceber o agir de Deus? Para reconhecer e vivenciar o agir de Deus por meio desse dom, é fundamental desenvolver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Isso começa com oração, leitura constante da palavra e busca pelo discernimento espiritual. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais sensíveis seremos à sua voz e direção. Em 2 Reis capítulo 4, vemos o relato da viúva que tinha apenas uma pequena quantidade de azeite. Mas Deus multiplicou aquele azeite de forma sobrenatural para que ela pudesse pagar suas dívidas e ainda viver do restante. O segredo está na obediência à voz de Deus. Quando seguimos suas instruções, o impossível se torna realidade. Passos para se tornar um canal de milagres. Deus pode usar qualquer pessoa para ser um canal de milagres, mas algumas atitudes são essenciais. Viva em obediência. Estar alinhado com a vontade de Deus é o primeiro passo. O Espírito Santo não opera por meio de quem vive uma vida desobediente ou distante de Deus. Tenha fé ativa. Milagres exigem fé. Muitas vezes, Deus nos convida a dar um passo de fé antes de vermos a resposta. Assim como Pedro precisou sair do barco para andar sobre as águas, nós também precisamos agir em fé para experimentar o sobrenatural. Busque intimidade com Deus. Uma vida de oração e comunhão com Deus nos prepara para sermos usados por Ele. Milagres que transformam vidas. Uma coisa incrível sobre o dom de operação de milagres é que ele transforma não apenas a situação em questão, mas também as pessoas ao redor. Testemunhar o milagre fortalece a fé, inspira esperança e atrai outros para Cristo. Vamos lembrar mais um exemplo bíblico poderoso. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18. O povo estava dividido entre seguir a Deus ou os ídolos. Então Elias desafiou os profetas de Baal para um confronto espiritual. Enquanto os profetas clamavam sem sucesso, Elias orou, e Deus respondeu com fogo do céu. O milagre foi tão impactante que o povo declarou:
o Senhor é Deus. Esse é o propósito do dom de operação de milagres: revelar a glória de Deus e levar as pessoas ao arrependimento e à verdadeira fé. Desafios e esperança. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu nunca vi um milagre na minha vida. Quero te encorajar a não desistir. Deus age de formas diferentes em cada pessoa. O que parece ser um silêncio pode ser, na verdade, um tempo de preparação. Continue orando, continue buscando. Deus não está distante. Ele vê cada lágrima, conhece cada clamor e, no tempo certo, Ele agirá. Chegamos ao momento mais especial deste devocional, a oração final. Esse é o instante em que vamos unir a nossa fé e clamar ao Senhor para que Ele manifeste o seu poder em nossas vidas. Se você deseja ver milagres acontecendo, seja na sua saúde, na sua família, nas suas finanças ou em qualquer outra área, essa oração é para você. Prepare o seu coração e vamos juntos buscar a face de Deus. Antes de começarmos a oração, quero te lembrar de algo muito importante. Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. Muitas vezes, limitamos o agir de Deus com a nossa dúvida ou falta de confiança, mas hoje vamos entregar tudo nas mãos dele e declarar, pela fé, que milagres vão acontecer. Oremos clamando por milagres. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com corações cheios de expectativa. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o azeite da viúva não acabar, e que ressuscitou mortos ainda está vivo e continua operando milagres. Pai, eu oro por cada pessoa que está acompanhando este devocional. Tu conheces as lutas, as dores e as necessidades de cada um. Muitas estão esperando por um milagre, uma intervenção sobrenatural em suas vidas. Senhor, vem com teu poder e manifesta o teu agir. Se há alguém enfrentando uma enfermidade, nós declaramos cura em nome de Jesus. Se há portas fechadas, pedimos que elas sejam abertas de forma sobrenatural. Pai, traz provisão para aqueles que estão em necessidade financeira, restaura famílias destruídas e derrama paz sobre aqueles que estão em meio à tempestade. Eu oro, Senhor, para que o dom de operação de milagres se manifeste na vida dessas pessoas. Que testemunhos de cura, provisão e libertação possam surgir a partir dessa oração. Nós confiamos em Ti e declaramos, pela fé, que o impossível se tornará possível. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que já estás agindo. Mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando. Por isso, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos por tudo que ainda vais fazer. Oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Se você orou comigo agora, creia que Deus já está movendo em seu favor. Lembre-se de que, muitas vezes, o milagre começa dentro de nós, renovando a nossa fé, fortalecendo nosso espírito e nos enchendo de esperança. Deus nunca chega tarde, e Ele tem o melhor para você no tempo certo. Antes de finalizar, quero te deixar um versículo para meditar durante a sua semana. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Descansar em Deus significa confiar, mesmo quando não entendemos. Que você possa descansar na certeza de que o Senhor cuida de você em cada detalhe. E se este devocional tocou o seu coração, te convido a conferir os materiais de estudo que estão na descrição deste vídeo. Eles foram preparados com muito carinho para te ajudar a crescer espiritualmente e entender ainda mais a palavra de Deus. Ao adquirir esses materiais, você também estará apoiando nosso canal e nos ajudando a continuar produzindo conteúdos que edificam vidas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum devocional novo. Toda semana temos uma palavra especial para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo.